Boa noite a todos. Que Deus, nosso Criador, nosso Pai, Jesus, nosso guia, nosso norte, nossa bússola de todos os dias, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos inspira, nos intui, nos assiste nesse instante, a nossa gratidão. Gratidão ainda à nossa Mãe Santíssima Maria, rogando a ela que possa, juntamente com os legionários do bem, nesse instante, levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, a paz, o equilíbrio, a serenidade, a força para os seus embates, e que em breve eles possam estar juntos de nós novamente. Te rogamos ainda, Pai, nesse instante, que possa endereçar as nossas vibrações de amor, de carinho, de votos de plena recuperação para a nossa irmã Carol Ferreira Costa, que se encontra internada no CTI do Hospital São Domingos, que ela possa receber essas energias benéficas, benfazejas, fazendo com que ela possa se recuperar o mais rápido possível. O tema escolhido para nós falarmos na noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra que Kardec nos legou como sendo o terceiro do Pentateuco, o terceiro livro do Pentateuco, completa neste ano, completou mais precisamente no dia 18 de abril, 160 anos. E muitas das coisas pelas quais Kardec passou para codificar essa doutrina consoladora, nós muitas das vezes desconhecemos, porque nós não visitamos, não vislumbramos das leituras, como o livro Obras Póstumas, como a Revista Espírita, em que ali é permeado toda a existência de Kardec. Obras Póstumas, ela traz para nós inúmeros fatos, inúmeras circunstâncias, das quais muitas das vezes nós desconhecemos, e que só vem ser editado após o desencarne de Kardec. Por isso o nome Obras Póstumas. Então ele não teve a oportunidade de ele próprio poder divulgar ainda quando aqui esteve conosco. Mas Chico Xavier, quando o Evangelho completou 6 anos, ele psicografou uma obra por espíritos diversos, entre eles André Luiz, Emmanuel Bezerra, Anália Franco, Caibá Schurtel, Meimei, e através de um prefácio, prece, esses espíritos luminares rogaram e agradeceram a Jesus as luzes derramadas sobre o movimento espírita, bem como rogavam ainda mais proteção para que essa doutrina consoladora fosse de tudo divulgada com maior teor. E lá esses espíritos diversos dizem: Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos neste livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o espírito da verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Então nós já tínhamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo completando 100 anos, quando, pelas venerandas mãos do Chico, através desses espíritos luminares, tivemos a oportunidade de termos esse prefácio prece, como eles próprios dizem, rogando as luzes, as bênçãos para o Espiritismo. E no trabalho de coletânea também das mensagens ditadas por Emmanuel, 1.700 mensagens foram catalogadas pelo Chico no livro intitulado Evangelho segundo Emmanuel. E o prefácio não é de ninguém menos do que o espírito que acompanha o mentor espiritual do Chico, Joana de Ângeles, mostrando-nos a sintonia que todos esses espíritos têm para com a nossa doutrina, para com a verdade, para com o amor, para com a benevolência, para com a indulgência. Espíritos que não pactuam de forma alguma com egoísmo, com orgulho, com vaidade,
mostrando cada um deles que labutam nessas fileiras espíritas o desprezo total por qualquer tipo de vaidade, ninguém querendo ser mais do que ninguém. Outro ponto de vista que nos chamou a atenção nessas obras foi que na revista de 1866, Kardec, ao comentar uma mensagem de um médium, ele preferiu não apontar quem era o médium, mas ele pergunta nessa mensagem o que eles entendiam por qualificação de santos, e aí vem a resposta: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Ela está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. Eles são fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Então, já em 1866, quando Kardec codificava a doutrina, ele indagando da espiritualidade maior com relação ao Espírito de verdade, quem eram os santos, e ele obteve essa resposta, que raramente o Espírito de verdade se comunicava, e que nós tivéssemos bastante observação, porque indevidamente muitos se intitulavam como Espírito de verdade. Então, por isso que nós temos que ter a cautela quando do ditado de uma mensagem espírita numa reunião mediúnica, porque a gente tem que dar mais guarida ao conteúdo do que aquele que diz assinar a mensagem. O item 10 do livro dos médiuns fala sobre isso, da comunicação, das comunicações espirituais. Ali traz as mensagens grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Como nós vamos saber? Justamente pelo seu conteúdo, se é uma mensagem grosseira, frívola, séria e instrutiva. Espíritos bons benfazejos não se comprazem com esse viés de comportamento, de mensagens frívolas, de mensagens grosseiras. Como espíritos bons não se prezam a obsidiar ninguém, muito pelo contrário. Espíritos bons, espíritos já de primeira ordem, de primeira grandeza, como nós costumamos dizer, ou até de segunda ordem, eles se prezam a nos auxiliar e não a nos obsidiar. Então, reconhece-se pelo conteúdo da mensagem. Está de acordo com o princípio da universalidade do ensino dos Espíritos? Então nós podemos ficar tranquilos que aquela mensagem é boa, se ela vai de encontro ao que Kardec escreveu, independente se foi ditada por Eurípides, se é um espírito protetor, se é um guia protetor, se é Meimei, quem quer que seja. O importante é o conteúdo. Tanto é que o próprio Emmanuel disse para o Chico: Chico, se algum dia tiveres dúvida com relação ao que te falo, com aquilo que Kardec escreveu, não tenhas dúvida, segue a Kardec. O espírito da luz de Emmanuel segue a Kardec. Por quê? Porque Kardec tinha como seu guia, como seu mentor, nada mais, nada menos do que quem? O Espírito de verdade. Tanto é que quando Kardec, certa feita, recolhido na casa em que ele estava recuperando da saúde, porque ele tinha uma cardiopatia muito grande, e ninguém sabia que ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se recolheu lá por um tempo, uns 2, 3 meses, para recuperar a saúde. E lá, em diálogo com a espiritualidade, ele perguntou para o Espírito Zéfiro, através da médium, senhora Baldim, quem é que estava batendo a noite toda, parece que querendo transmitir. E o médium Zéfiro havia dito através da médium Baldim que era o seu guia protetor, um espírito familiar. Essa foi a resposta de Zéfiro, um espírito familiar. E Kardec ainda indagou, mas era um tio, uma tia, um avô, um espírito familiar, que Kardec veio a saber depois, na outra reunião, em que o Espírito de Verdade só disse a ele verdade, não falou que era o Espírito de Verdade, mas quem é você? A verdade. Vamos deixar só assim. E a partir de hoje,
durante 6 meses ou um ano, salvo engano, 6 meses, eu estarei contigo todos os dias por 1/4 de hora para te atender, para te orientar na codificação da doutrina. E assim o Espírito de verdade acompanhou Kardec durante 1/4 de hora, todos os dias, orientando-o, dizendo para ele: esse capítulo tem coisas que não condiz com a realidade, verifica. E ele ia lá, verificava, pagava e consertava. Foi também intuído por espíritos da grandeza de Sócrates, Erasto, Platão. Então era uma pleiade de espíritos de luz que nortearam a codificação de Kardec. No item 17 do livro da Gênese, diz mais: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser quem? O Espírito da Verdade. Prossegue no item 42. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por esta forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Então, o primeiro Consolador que nós tivemos entre nós foi o próprio Cristo. Tanto é que Mahatma Gandhi, que não era cristão, com grande sapiência, já havia nos dito: se perdesse todas as escrituras, seja do Velho ou do Novo Testamento, mas não se perdesse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Não era cristão, Mahatma Gandhi disse-nos isso. Então, para ver que a obra da codificação, em especial as lições morais deixadas pelo Cristo no Evangelho, é que vem nortear a nossa vida. Para nós vermos que nada é por acaso. Quando o nosso irmão leu hoje do Evangelho, no capítulo 24, não se coloca a candeia debaixo do alqueire, e ele fez a leitura. Por quê? Porque naquela época, como foi dito, Jesus falava por alegorias e parábolas, porque as pessoas ainda estavam engatinhando na senda evolutiva da espiritualidade, como nós ainda estamos engatinhando. Muitas das coisas nós ainda não compreendemos, mas ali fala que ele encaminharia o Consolador prometido, como encaminhou, que é a doutrina. E a doutrina espírita, nós vamos ver aqui, nada mais é do que a chave pela qual a gente abre todas as portas para as nossas dúvidas, para as nossas inquietudes, para entendermos as alegorias e as parábolas pelas quais o Cristo falava e que até hoje, muitas das vezes, a gente não compreende. O que era o alqueire? O alqueire era tipo um balaio de medida, de peso, e você não acende uma vela e põe o alqueire sobre a vela, você põe a vela no alto para que possa iluminar a todos. E assim é essa doutrina consoladora. Ela veio para redimir a todos nós, independente de credo, de religião. A doutrina foi codificada para a humanidade, não foi só para nós espíritas. E Kardec, ainda nesta época em que ele estava recolhido, cuidando da saúde, ele indaga da espiritualidade em agosto de 1863. Recebeu a comunicação dos seus guias sobre a elaboração do Evangelho, e a comunicação dizia o seguinte: este livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizestes bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Então ele indagou em agosto de 1863 o que a espiritualidade maior achava do livro que ele estava escrevendo, que era o Evangelho, e eles
disseram isso a ele. Continuou: já de há muitos teus amigos de além túmulo as arrotearam, as prepararam. Essa pleiade de espíritos que estavam auxiliando. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia afinal da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Ele falou das parábolas, das alegorias que nós não entendemos ainda, que para nós é como uma névoa e a gente lê e não entende. Acaba a tua obra, o Evangelho, e conta com a proteção do teu guia de todos nós, que era Jesus, o Espírito de verdade, e com o auxílio devotável dos Espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Essa mensagem foi ditada por Santo Agostinho, juntamente com os espíritos que acompanhavam Kardec. Então, nessa época, ainda estava em voga a questão do justnaturalismo na França. E Kardec, através da questão 614, indaga também dos imortais: o que se deve entender por essa lei natural que todos falam sobre justnaturalismo? E aí ele obtém como resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então os próprios Espíritos já nos citaram naquela época onde é e qual lei nós devemos seguir. Que lei natural é essa? É a lei de Deus. Mas aí, se existe uma lei de Deus, Kardec queria saber, mas ela está escrita em algum livro? Nós, como estudantes que somos, gosta tudo de um livro e tal. Onde é que está escrito esta lei? Onde está escrita esta lei de Deus, essa lei natural? E eles respondem: na consciência. Tanto é que nós sabemos quando a gente faz coisa certa e quando fazemos coisa errada. Consciência nos cobra de imediato. A gente sente sentimento de culpa, a gente deita, mexe para um lado, mexe para o outro na cama, consciência pesada. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Ninguém vai nos cobrar quando nos depararmos na pátria espiritual o que foi que nós fizemos de certo e de errado. São Pedro não vai estar lá com um livro lá: vem cá, Wagner, o que você fez? Não, vai ser um filme passando na nossa frente e nós, através da nossa consciência, nós vamos saber para que direção nós vamos tomar. Quanto tempo nós vamos ficar no umbral que a gente tanto teme, ou no céu, ou no inferno, porque o céu e o inferno nada mais é do que a nossa consciência cobrando-nos daquilo que nós tivermos feito de certo e de equivocado. Ora, se eu fiz mais coisas boas do que ruim, aquele grupo ali também só fez mais coisa boa do que ruim, você vai ficar com eles lá. Não, você cometeu desatinos um em cima do outro, só criminalidade, coisas ruins, é aquele grupo lá, vai para lá. É a nossa consciência. Torna a repetir: as leis de Deus não são punitivas. Deus não pune ninguém. As leis de Deus são corretivas. Elas nos oportunizam a cada encarnação, a cada nova existência nessa veste carnal, que a gente faça diferente. Por isso o Evangelho nos fala que nós estamos numa terra malsã, num hospital, numa escola e num presídio. Por quê? Porque somos espíritos de terceira grandeza, espíritos inferiores ainda, mais presos à matéria do que à espiritualidade. Então nós vamos ter que passar por essa escola para aprendermos a evoluir. Nós vamos ter que passar por este hospital para curar o nosso espírito. E muitas das vezes a gente procura a cura do corpo físico, mas nós viemos neste plano para curar o nosso espírito e não o corpo físico. Por merecimento, muitas das vezes a gente alcança. Estamos nesse presídio porque nós temos que pagar as faltas que nós cometemos nas vidas passadas, expiar, resgatar e reparar. Está lá no livro Céu e Inferno. Todos nós não sairemos deste plano até que paguemos o último ceitil. Então não tem para onde correr. E ele continua: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ora, se nós temos uma lei natural, que é a lei de Deus, se ela está escrita na nossa consciência, para que haveria necessidade dela ser revelada? Porque cada um de nós
agimos de uma forma diferente um do outro. E aí eles nos falam: ele a esquecer e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrado. Porque nós sabemos o que é o certo e o que é errado, mas a gente, mesmo assim, damos as nossas topadas. Aí depois a gente fala: ô céus, ó vida, ó azar, sabia que não ia dar certo, mas... E aí a gente tenta arrumar alguém para culpar, para julgar a responsabilidade em cima dos ombros. Nós nunca erramos, é o outro que fez eu errar. Prossegue ele: qual o tipo? Se nós temos uma lei que é natural, a lei de Deus, está escrita na nossa consciência, existe alguém que poderia ser o modelo de tudo isso? Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. E Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animado. Então nós temos a lei natural, nós temos a lei escrita na nossa consciência, e nós temos um professor que não só ensinou, mas vivenciou, exemplificou. Então, quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Tanto é que em cada país nós temos as leis humanas a nos reger. As leis nossas são uma, dos Estados Unidos é outra, no Irã é outra. Então, por aí vai. E nós confundimos as leis humanas com as leis naturais, que são as leis de Deus. Então, nós temos aí a lei de Deus, no item 614, essa lei escrita na nossa consciência, e o professor, que é Jesus. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ora, temos a lei natural, temos ela escrita na nossa consciência, e temos um professor, Jesus. Se Jesus ensinou todas as leis de Deus para nós, haveria alguma utilidade os Espíritos nos dizer mais alguma coisa? Ele responde: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. É o que foi lido. Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Então nós não sabíamos, nós não entendíamos as alegorias e as parábolas como Jesus ensinava, através de histórias. Mas agora faz-se mistério que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Através de quê? Através dos ensinos dos Espíritos, que é a doutrina consoladora que o Cristo prometeu lá em João 14, 15 e 16. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculta se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde ainda melhor, o reconhecerão. Então, o Espiritismo é a chave com a qual nós abrimos estas portas, estas janelas, para que a gente possa compreender o sentido que Jesus disse naquela época, 2024 anos, os seus ensinamentos através de parábolas e de alegorias. Então, algumas informações sobre o Evangelho. A primeira edição foi editada em 1864, mais precisamente no dia 18 de abril, completou 160 anos este ano, está completando. É o terceiro livro da codificação, porque Kardec, antes do Evangelho, ele nos trouxe o Livro dos Espíritos,
depois nos trouxe o livro dos Médiuns. E o primeiro, que foi o livro dos Médiuns, foi em 1867, o livro dos Espíritos, 1867, e o livro dos Médiuns em 1861. Então, o livro dos Espíritos, o primeiro, está dividido em 4 livros: Causas Primárias, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Leis Morais e Esperanças e Consolações, que deram origem às demais obras. Causas Primárias, Gênese; Mundo Espírita ou dos Espíritos, Livro dos Médiuns; as Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo; e Esperanças e Consolações nós encontramos no livro O Céu e o Inferno. Então, a segunda edição foi publicada em 1865 com um novo nome, porque a primeira edição, em 1864, o nome dela era Imitação do Evangelho. Mas aí, já na segunda edição, os Espíritos intuíram a Kardec que mudasse o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que segundo o Espiritismo? De acordo com a doutrina ensinada pelos Espíritos. Então, por isso que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os ditados que os Espíritos nos fizeram através desta obra, que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras que embasam a nossa doutrina. Contém 28 capítulos, o Evangelho, e não é aleatório esses capítulos. A cada um sucede para que a gente possa compreender o outro. Eu sempre falo que a gente faz sempre o Evangelho abrindo aleatoriamente, louvável, mas o ideal seria que a gente fosse fazendo a sequência, porque desde o prefácio, desde a introdução, as noções históricas, ela nos orienta, nos traz uma baliza para que a gente possa compreender o Evangelho com todas as suas nuances. E possui também referências bíblicas. Então, o Evangelho é dividido em 5 partes: atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja e o ensino moral. Com relação a essas 5 partes, a única que religião nenhuma discute é justamente o ensino moral, as lições morais deixadas pelo Cristo. Porque nós acreditamos na imortalidade do Espírito, nós acreditamos nas reencarnações sucessivas, as outras religiões não. Outras acreditam no juízo final, outras não. Outras acreditam no céu e no inferno. Então, com relação aos milagres, nós sabemos que não existiu milagres, existiu uma lei natural que a tudo rege. Outros as predições, outros os atos da vida comum do Cristo, falam que ele fez isso, fez aquilo, acolá. Muito se discute e não chegam mas com relação ao ensino moral, as religiões afro-brasileiras de matrizes africanas, evangélicos, protestantes, budistas, católicos, todos, não se discute as questões morais do Cristo: benevolência, indulgência, caridade, humildade, perdão, amor. Ninguém discute isso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um código de moral universal, explica as passagens obscuras do Evangelho, por isso é a chave que nós temos em nossas mãos, aplica os ensinos a todas as condições da vida. Tudo que nós precisamos está no Evangelho, tem a chave para a sua compreensão. E Kardec comenta: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Por isso eu disse, quando Kardec codificou, quando Cristo, através de Kardec, dessa pleiade de espíritos luminares, nos doou essa doutrina consoladora, nos legou essa doutrina consoladora, não foi para nós espíritos, foi para a humanidade, é para todos nós. Cada capítulo tem as máximas, que são as citações dos evangelhos, comentários ditados por Allan Kardec, com a ajuda, lógica, dos bons espíritos, e as instruções que foram ditadas por espíritos. Então nós temos 28 capítulos, mas 5 capítulos não possuem instruções dos espíritos. Do 21 ao 26 nós vamos ver que não tem instrução, tem as máximas e tem os comentários ditados por Kardec.
Então, qual que é a missão do Evangelho? Divulgar o Espiritismo como uma nova ciência, mas é uma ciência, é filosofia e é religião. Nos traz a relação do mundo espiritual com o mundo material, e é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com mais facilidade. Gente, como o nosso tempo está esgotando, eu vou dar umas puladinhas aqui. Não, fica bom. Fica à vontade? Então vamos lá. Então, nesses 28 capítulos, Kardec, fiz questão de anotar aqui, ele faz 7 citações do Velho Testamento e 134 citações do Novo Testamento, e divide o Evangelho em 500 títulos, com assuntos que vêm para discussão justamente da nossa questão moral, do nosso crescimento espiritual como ser humano. Então, 7 do Evangelho, do Velho Testamento, 134 do Novo Testamento, 500 títulos. Zé Herculano Pires nos fala o seguinte: a introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Por isso eu disse que o prefácio, a introdução, muitas das vezes a gente pula, traz um embasamento para que a gente compreenda a obra toda. Então, que a gente possa, como diz Herculano Pires, não só ler, mas estudar atenciosamente a doutrina. Os capítulos de 1 a 4 representam a base do Evangelho. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo. Quando indagaram, você é rei? Não, meu reino não é deste mundo, vocês estão dizendo. Há muitas moradas na casa do meu pai, as reencarnações sucessivas, e ninguém pode ver o reino. Há muitas moradas na casa de meu pai, que não é só o plano de provas e expiações, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, as reencarnações. Então aqui está a base do Evangelho. Depois nós temos do capítulo 5 a 10 as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, os pobres de espírito, os puros de coração, aqueles que são mansos e pacíficos e os que são misericordiosos. Anexados a esses, do 11 ao 17, nós temos amar ao próximo como a si mesmo. 12, amar aos vossos inimigos. Ora, está vendo por que os 28 capítulos, Kardec, como exímio pedagogo que foi, discípulo de Pestalozzi, por que ele foi concatenando as ideias? Como nós vamos amar os nossos inimigos se a gente ainda não aprendeu a amar ao próximo como a nós mesmos? Então, primeiro nós aprendemos a nos amar, depois amar o próximo, porque só desse jeito, amando a nós, não é o egoísmo, nos respeitando, cumprindo as leis de Deus, amando ao próximo, fazendo a ele o que gostaríamos que nos fosse feito, aí nós estaremos amando a Deus verdadeiramente. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a si mesmo. Resume todas as leis de Deus. Aí vem o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon, e sede perfeitos. Onde lá no capítulo 17 Cristo nos conclama que nós sejamos, reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações, as suas paixões inferiores. É assim. Mas logicamente que essa perfeição é relativa, porque se nós alcançássemos a perfeição absoluta, seríamos também Deus. Então, esses capítulos do 5 ao 17 trata da nossa redenção individual. Do 1 ao 4, a base. Do 5 ao 17, a nossa redenção individual, através das bem-aventuranças e dos ensinamentos do Cristo. Do 18 ao 19, trata da nossa redenção coletiva, vivendo em grupos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos para estar aqui na noite de hoje. Então, a fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu. Aqui do 21,
22, 23, moral estranha: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e buscai e achareis, dai gratuitamente o que recebeis. Não existe instruções dos Espíritos, existem as máximas e existem os comentários de Kardec através dos Espíritos de luz. E ele encerra com 2 capítulos, o 27, pedi e obtereis, e o 28, a coletânea de preces, que vem mostrar para nós, se a gente tiver alguma dúvida, como orar nos momentos de dificuldade, no momento do nascimento de um filho, de um neto, no desencarne, próximo ao desencarne, em todas as situações das nossas existências, existe ali um modelo de prece, para que a gente possa se amparar, se a gente tiver dúvidas, como orar pelos doentes. E a oração principal que inicia esse capítulo 28 não poderia ser outra senão a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E aí Kardec completa: e assim podemos verificar que essa estrutura do Evangelho nos lembra a vida de Jesus. Capítulo 1 ao 4, a base como a verdade. Do 5 ao 17, a redenção individual como caminho. E do 17, do 18 ao 28, a redenção coletiva como a vida. O que o Cristo nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos a lei natural escrita em nossa consciência, e nós temos tudo que nós necessitamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelos nossos irmãos da pátria espiritual, pelas venerandas mãos do mestre de Lyon, nosso querido Kardec. E aí, para a gente encerrar, numa comunicação em 14 de setembro de 1863, antes do Evangelho vir a lume, declarava os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, o Cristo, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que segundo os meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. Porque nos capítulos que estavam de forma equivocada, Kardec estava codificando, estava errôneo, Erasto, Sócrates, o Espírito de Verdade o orientavam, o intuíam: ó, isso aqui não é assim, você escreveu de forma equivocada, corrige. E ele corrigia. Logo adiante acentuavam: com esta obra o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Estas comunicações, cuja leitura completa nós podemos encontrar no livro Obras Póstumas, revelam-nos a importância, revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Evangelho dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, o livro dos médiuns, a ciência espírita em seu desenvolvimento. E este livro, o Evangelho, nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Então nós temos no livro espírita a filosofia, tudo que nós quisermos perguntar: para onde nós vamos, de onde nós viemos, por que nós sofremos, o que nós estamos fazendo nesse mundo, por que eu nasci nessa família, por que eu estou nesse emprego, está tudo ali. O livro dos médiuns, o desenvolvimento, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece a primeira leitura. E encerramos com o que Cristo disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus, João 14, 15, 16. E o Consolador que Ele nos enviou é a doutrina espírita. E como nos diz
no livro A Gênese, não é uma pessoa, é a doutrina. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da verdade. Nós poderíamos ficar aqui 2 dias falando sobre o Evangelho, como ele foi escrito, como Kardec passou por notáveis, curiosas e dolorosas provações para que pudesse ter codificado esta obra maravilhosa para nós. Mas agradecemos a Deus nesse instante pela oportunidade bendita do aprendizado, agradecemos a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos intuiu, e que Maria possa nos cobrir com o manto sagrado que cobriu Jesus, levando-nos de volta aos nossos lares, envoltos em paz, harmonia, equilíbrio e muita sabedoria. Que nós tenhamos aí o restante de semana com muita paz, com muito amor e com muita caridade no coração. Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Gratidão.